Aí aqui, como eu estava falando, essa disciplina agora seria uma continuação daquela disciplina de máquinas que eu dei anteriormente. E aqui a gente vai ver os conceitos mais referentes à corrente alternada. No caso, os componentes, sendo resistores, capacitores e indutores, e como eles se comportam na corrente alternada. Aqui é mais ou menos um compilado, né, do que vai ser visto na disciplina, é justamente esse comportamento dos elementos resistivos, indutivos e capacitivos, que é esse RLC, em corrente alternada, os diagramas fasoriais, a potência, as impedâncias complexas e os circuitos em corrente alternada, né? A correção do fator de potência e o sistema trifásico em si. Vocês lembram que eu falei bastante lá sobre essa parte de correção do fator de potência? Falei também desse sistema complexo, né? Falei lá dos números complexos e tal. Aí que a gente vai trabalhar exatamente nesses conceitos e fazer exercícios baseados nisso, no caso, para fixar esse assunto para vocês, né? Aí sim, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Pronto, é aqui a meta do curso. Justamente esses assuntos que nós vamos ver durante essas semanas que a gente vai ter. Joyce, E. Oi, pode falar. desculpa aí. A apostila 2 é. Eu acredito que seja dois, porque não me falaram qual apostila é, mas a única coisa que tipo, eu tenho na minha apostila é que o início dela começa com eletrotécnica aplicada e embaixo dela assim tem módulo 2. Aí eu acredito que seja dois por isso. Positivo, É a Nilson. 2. É isso É a mesmo. 2, Dois. certo? É a 2. É na 2 mesmo, Apostila não é 2. confirmado. Pronto, pronto. Aí aqui, como eu estava falando, né, a gente vai trabalhar agora com os resistores, capacitores e indutores em corrente alternada. Vai estudar como eles se comportam em corrente alternada. Eu acredito que vocês já estudaram como os resistores se comportam em corrente contínua. Tem lá a lei de Ohm, lei das malhas, lei de Kirchhoff, tudinho. E agora a gente vai trabalhar com capacitores e indutores em corrente alternada, juntamente com resistores também. Aí aqui, o básico, né, falando sobre o resistor, a gente tem esse circuito. Tem esse circuito aqui na esquerda, onde agora, em vez de ser uma tensão contínua, ser uma corrente contínua, agora a gente tem uma tensão alternada, que vai nos fornecer também uma corrente alternada. Aí aqui, nesse circuito aqui da esquerda, a gente fazendo a lei das malhas aqui, analisando o circuito, a gente vê que a gente tem essa tensão aqui, que é igual a essa tensão que eu tenho no resistor. Certo? Então, analisando o circuito e fazendo a lei das malhas, a gente descobre que a tensão que eu tenho, a fonte de tensão que eu tenho alternada, pode ver que ela tem um Tzinho aqui, porque ela muda em função do tempo, ela vai ser igual à tensão que eu tenho no resistor, certo? Então, se eu tenho essa tensão alternada, e a gente sabe, a gente estudou naquela disciplina de máquinas que a tensão alternada ela é do tipo senoidal, a gente tem essa função senoidal, pode ser tanto senoidal ou cossenoidal. Mas aqui, em suma, é uma tensão senoidal. Por isso que a gente tem esse seno de ômega t aqui. Esse ômega é a frequência e t é o tempo, né? Ou seja, essa onda senoidal, uma função senoidal, ela muda em função do tempo, aqui é o tempo, com uma frequência ômega. Aqui, no caso, a frequência é dada em radianos por segundo, mas também a gente tem a frequência que é dada em hertz. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com a frequência em radianos por segundo, que é justamente essa frequência W, né? Aí, certo. Aí aqui, esse E0 aqui é a nossa tensão instantânea, ou a tensão de pico do sistema. A gente tem essa tensão aqui, da tensão alternada, né? Da fonte de tensão alternada, e essa tensão, ela tem uma tensão instantânea, que seja a tensão de pico
do sistema, que é justamente essa tensão aqui, ó. Tensão de pico a pico, tá vendo? Tensão instantânea. Tensão máxima, né? Como vamos supor assim. E a tensão no resistor, que é justamente essa tensão que eu tenho nesse resistor, é dado pela lei de Ohm. A gente sabe que a lei de Ohm é igual a tensão, é igual a resistência multiplicada pela corrente. Então a gente tem uma corrente que circula pelo circuito e tem essa resistência de valor R. Então, igualando essas duas equações, a gente tem a tensão fornecida pela fonte, que é dada de forma senoidal por ser uma tensão alternada, e tem essa corrente vezes a resistência, que é justamente a tensão que está sendo induzida aqui no resistor. Aí, com isso, a gente vai ter também o nosso I de T. Porque se a tensão está sendo fornecida de forma alternada, ou seja, está sendo uma função senoidal, então a corrente também vai ser uma função senoidal. Então, a corrente aqui, no caso, essa corrente aqui seria da forma I0, que é a minha corrente instantânea, minha corrente de pico, vezes o seno de ômega t também. E isso vai ser igual ao meu E0 vezes o seno de ômega t dividido por R, que é justamente esse E de t aqui, é justamente esse valor daqui. Fazendo isso, a gente pode relacionar, no caso, como os senos aqui, eles são iguais, eles podem cortar, né? A gente vai ter que o meu I0, ele vai ser igual ao meu E0 sobre R, certo? E aqui a gente pode ver, aqui, né? A gente pode ver que ele é bastante semelhante à minha lei de Ohm. A gente tem lá que V é igual a R vezes I. Aqui os senos são iguais, você sabe que cortam, né? Aí, sabendo disso, na análise da lei das malhas aqui, a gente descobre que a equação que eu tenho para minha tensão instantânea vai ser igual a minha resistência vezes a corrente instantânea. Então, a gente vê que ela tem uma similaridade com a lei de Ohm. Então, nesses circuitos resistivos, são puramente resistivos, ou seja, só tem resistores, né? A gente vai ver que nesses circuitos agora que a gente vai trabalhar em corrente alternada, tanto o indutor quanto o capacitor também são uma forma de resistência. Então, quando a gente soma eles, nos daria, no caso, aquela impedância lá. Vocês lembram lá da disciplina de máquinas, né? Aí aqui, como a gente está trabalhando somente com um resistor, poderia ser apenas um resistor, poderia ser dois resistores, mas sendo aqui somente resistores, ou seja, o circuito puramente resistivo, a gente tem que essa tensão instantânea vai ser igual a essa resistência vezes a corrente, certo? Mais na frente a gente vai ver que, dependendo se for capacitor ou indutor, isso aqui vai mudar. Aí aqui, a corrente alternada, que é essa linha azul, essa linha azul aqui do gráfico, de menor amplitude, né? Está em fase com a tensão aplicada, que seria essa tensão instantânea aqui, que é a linha vermelha. Ou seja, quando essa tensão ela chega no pico, a corrente também chega no pico. Quando ela se anula, ou seja, chega a zero, a corrente também chega a zero. Então, isso quer dizer que os dois componentes, né, tanto a tensão quanto a corrente, eles estão em fase. Ou seja, não existe nenhum ângulo de defasagem entre eles. Aí aqui, como ocorre no circuito CC, a constante de proporcionalidade entre a amplitude da tensão e a amplitude da corrente, amplitude da tensão e a amplitude da corrente, bem como a tensão e a corrente instantânea, que justamente, vamos supor aqui, no circuito CC a gente tinha que V é igual a RI, então a amplitude da tensão e a amplitude da corrente tinha essa constante que determinava essa proporcionalidade entre a tensão e a corrente.
E aqui, tanto no circuito CC quanto no circuito CA, essa constante, nesse caso do circuito puramente resistível, é a resistência R, né? A gente sabe que quando a gente tem um resistor, vamos supor, a gente tem um resistor de 4 ohms, certo? Então, essa constante de proporcionalidade, essa resistência R, que aqui no caso, esse exemplo que eu dei, é que seria 4 ohms. Aí isso sempre será verdadeiro nesses circuitos, porque a gente está trabalhando aqui com as leis de Ohm. Aí, para se obter um equivalente CC de tensão e corrente, precisamos de alguma maneira calcular a potência média. Precisa calcular essa potência média para ter essa equivalência entre o circuito CC e o circuito CA, para que tenha uma similaridade entre os dois. Aí, fornecida durante o circuito, durante o ciclo completo. No entanto, infelizmente, a tensão média e a corrente média de um ciclo são zero. Por que é zero? Lembra que na corrente alternada, na tensão alternada, é da forma senoidal? Então, quando ela é de forma senoidal, analisa esse gráfico aqui. Na forma senoidal, a gente tem o pico positivo e o pico negativo, de mesmo valor, certo? Só muda, no caso, a amplitude, que seria esse tamanho da função, o tamanho dessa onda, entre a tensão e a corrente, ou seja, um é maior do que o outro. Aí aqui, tanto a tensão quanto a corrente, pode analisar aqui no gráfico que essa função, certo? A função senoidal, tanto da tensão quanto da corrente, ela é igual para todo o tempo aqui, né? Ela é sempre igual. Então, quando eu falo que essa potência média é igual a zero, é porque justamente quando eu faço a soma deles, eu tenho essa parte positiva da função e a parte negativa. Então, se eu somo, vamos supor, se eu somo 1 mais a parte negativa aqui, que é de mesmo valor, menos 1, isso vai me dar igual a zero. Porque essa parte vai se cancelar com essa parte daqui. E assim sucessivamente. Essa parte se cancela com essa se cancela com essa. E não para. Assim sempre vai. Certo? Só que a gente sabe que nas nossas casas a tensão que está sendo fornecida para a gente é do tipo corrente alternada, que vem da rede e que alimenta nossos equipamentos, né? Aí um chuveiro elétrico, sei lá, uma geladeira, alguma coisa assim. Quando é alimentado por essa corrente, ela tem uma potência, certo? Só que aqui, como a gente tem essa potência média igual a zero, por conta disso, existe uma forma de resolver esse problema, porque a gente sabe que os equipamentos são ligados a partir dessa tensão que está sendo fornecida para a gente. Então, uma forma de resolver isso é fazendo essa metodologia aqui, ó. A gente tem a potência da gente, e a gente sabe que a potência, vamos dizer, no circuito CC, a potência seria igual a tensão vezes a corrente. Mas aqui agora a gente no circuito CA está trabalhando com tensão instantânea, tensão em RMS, que eu vou explicar mais na frente o que seria isso. Seria a tensão que está sendo produzida lá pela fonte de corrente de tensão CA. Certo? E a gente também tem a nossa corrente. Aí, para poder a gente considerar essa tensão que está sendo fornecida para a gente eleva ela ao quadrado, porque quando a gente eleva ela ao quadrado, quando a gente eleva uma função senoidal ou cossenoidal ao quadrado, deixa eu desenhar aqui, a função era dessa forma. Mas quando a gente eleva ela ao quadrado, a gente só vai estar considerando a parte positiva, porque se você eleva menos 1 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 1. E se elevar 1 ao quadrado, isso aqui também vai ser igual a 1. Então, vamos supor que isso aqui seja 1, menos 1, 1, menos 1, certo? Quando a gente vai elevar essa tensão ao quadrado, esse 1 vai continuar sendo 1. E esse menos 1, em vez de ser 1 agora, em vez de ser menos 1, vai ser 1 novamente.
Então, a gente vai ter sempre essa tensão positiva. Certo? A gente vai ter sempre esse 1 aqui. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Então, quando a gente faz a potência média agora dele, a gente vai ter um valor que vai ser diferente de zero, porque diferente da outra forma, um cancelava com o outro. Aqui não vai se cancelar. Que é justamente esse gráfico aqui que eu estava fazendo. Esse gráfico aqui da direita. A gente eleva o número ao quadrado, ele fica da forma sempre positivo. Quando a função é seno, normalmente seno, ele está variando entre 1 e menos 1. Mas quando a gente eleva ao quadrado, fica somente de 0, que é essa reta aqui, até 1. Certo? Foi o que eu acabei de explicar agora, só que agora tem um gráfico mais visível. Aí o que seria esse valor RMS eficaz? É justamente esse valor, no caso aqui a gente vai ver que é de potência, que a gente vai deduzir, no caso, a potência, mas vai ser utilizado também na tensão e na corrente, que é o valor que vai ser utilizado nos componentes que a gente tem, nos equipamentos que a gente tem na nossa casa, ou nos motores. Vai ser a potência, a tensão, a corrente que vai ser utilizada de verdade. Seria uma tensão, a corrente eficaz aqui, é mais ou menos aqui, que seria essa. Deixa eu passar o slide, fica mais claro. Aqui. Quando a gente fala desse valor eficaz, é justamente essa constante de 1 sobre raiz de 2. Isso é dado de acordo com a sequência de resolução das equações, né? E chega-se nesse valor. Que a gente vai ter lá uma sequência de resolução que vai dar um seno ao quadrado, enfim. Isso aí tem na apostila de vocês, se eu não me engano. Aí tem mostrando passo a passo de como chega nesse 1 sobre raiz de 2. Aí quando a gente tem essa corrente instantânea, a tensão instantânea, a gente tem, né, esse I de zero, seria as tensões de pico aqui, que é o que está ficando positivo e negativo. Mas quando a gente divide pela raiz de 2, ou multiplica por 0,707, que é 1 sobre raiz de 2, a mesma coisa, a gente tem esse I de RMS, que é o valor eficaz, que é o valor que vai ser utilizado de fato pelo equipamento ou pelo componente que está sendo utilizado no circuito. Então, para a gente encontrar esse valor eficaz, a gente só divide por raiz de 2 ou multiplica por 0,707. Tanto na corrente, para encontrar a corrente aqui, e na tensão a mesma coisa. A gente vai ter esse valor de corrente em RMS, pode ver que é igual aqui, multiplicando pela resistência, que é dado lá pela lei de Ohm, né? É igual a I vezes R. Então, a gente tem esse RMS na corrente, a gente vai ter esse RMS na tensão também. Então, a mesma coisa é pegar também a tensão instantânea e multiplicar por 0,707, certo? Aí, a lei de Ohm também é aplicada nesses valores, que foi justamente o que eu tinha acabado de demonstrar, né? A gente tem a tensão aqui, multiplicado pela corrente em RMS, vezes a resistência, e a potência média, que é justamente a potência que vai ser utilizada por estar em RMS, né? Que é a corrente e a tensão. Agora, como está em RMS, a gente pode pegar essa potência média dos valores, porque a função senoidal agora vai ser somente positiva. Então, a potência média vai ser dada por essa forma, ou essa, ou essa. Que aqui, no caso, a gente sabe que é igual a I vezes R. Foi substituído aqui, ó. É só mudança de variável mesmo. A gente escolhe um e diz o que é outro. Somente isso. Mas é a mesma coisa. Entenderam? Alguma dúvida? Nesse caso aí, Joyce, nós vamos escolher uma dessas para poder resolver a questão. Sim. Se no caso a questão aqui
não der o valor da resistência, você utiliza essa equação. Se ele não der o valor da tensão, em RMS, você utiliza essa equação. Se ele não der, no A caso, a distância, corrente, você utiliza essa. Certo? positivo. Positivo. Pronto. Aqui a gente falou agora do comportamento do resistor, né? Dos circuitos puramente resistivos. Agora o comportamento do capacitor em corrente alternada. A mesma coisa, né? A gente tem um circuitozinho aqui, onde a tensão, a fonte de tensão é de forma corrente de tensão alternada, né? Tem a função senoidal. E essa tensão que está aqui na fonte de tensão é igual à tensão que eu tenho no capacitor. Aqui, fazendo a lei das malhas, a gente sabe que E de T, deixa eu apagar, E de T vai ser igual a V de C. Certo? Fazendo a lei das malhas aqui. Aí, analisando todo o conceito que a gente Joyce, tem. Oi. só para tirar uma dúvida. A lei das malhas é tudo que entra e sai, né? É Isso isso? Mais ou menos isso? isso é a lei de Kirchhoff Christopher? das correntes. É, Que é quando a tá bom, gente tem um desculpa. nó, Confundi aqui. certo? Sabe, né? Foi. Corrente que É, entra beleza. igual a corrente que sai. Eu me confundi aqui as bolas. Beleza. Lei das malhas a gente aplica as tensões. Lei dos nós a gente, no caso, está trabalhando com as correntes. Aqui, como é um circuito só, não precisa utilizar a lei das correntes, porque a corrente é a mesma, o mesmo circuito. Mas as tensões aqui, por terem componentes diferentes, as tensões são diferentes. Não diferentes, no caso, em valor, porque a tensão daqui vai ser igual à tensão aqui, certo? Só que aqui, vocês estão vendo que não é de T, né? Assim, explicitamente não é de T, aqui é V de C. Aí, com isso, fazendo toda a análise lá vindo do eletromagnetismo, a gente tem toda essa equação aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a ver isso, que é a Q sobre C, no caso aqui a quantidade de carga que passa pelo capacitor dividido pela capacitância dele. Aí aqui, isso aqui, esse D sobre D de T, isso se chama derivada. Isso é um assunto que é cobrado no ensino superior, mas está aí representado para provar, no caso, para dizer para vocês o que é cada coisa. Por exemplo, esse D de Q sobre D de T aqui é como se fosse a variação da quantidade de carga pelo tempo. E isso é justamente igual aí. É igual a corrente. É a definição que a gente tem do eletromagnetismo. Então, isso aqui, necessariamente, vocês não precisam saber. Mas eu vou precisar que vocês acreditem em mim, que isso é verdade. E fazendo toda a análise das equações, a gente encontra que a tensão é dada por essa forma, né? Que é uma tensão senoidal. A gente tem a tensão instantânea e tem a função senoidal da tensão lá, que é alternada. E a corrente, ela é dada dessa forma. É a tensão instantânea multiplicado pela frequência angular, multiplicado pela capacitância e multiplicado também por esse cosseno de ômega t. Tá vendo que a função, ela entra um seno na tensão e na corrente ela sai um cosseno. Certo? Isso implica dizer, tá vendo aqui a análise do circuito aqui da forma senoidal? A tensão, deixa eu mudar o slide que fica melhor. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui é só destrinchando mais ainda a equação. A gente tem que a corrente é igual a E0 ômega C vezes o cosseno. Então, fazendo isso, a gente tem que o I0 vai ser dado também pelo cosseno de ômega t e tal. E com isso a gente tem que a tensão, que é essa tensão daqui, esse ômega C vai passar para baixo. Esse I de T aqui, ele vai ter o I de 0, né? Vezes o cosseno de ômega t, que vai cortar com esse daqui e vai chegar nessa equação aqui.
Então, a tensão e a corrente. E no meio deles, no caso, tem também aquela constante de proporcionalidade, que no caso dos circuitos resistivos era o R, certo? Que é a resistência. Esse R é dado em ohms, você sabe, né? É dado em ohms. Aqui, nos capacitores, a gente tem esse 1 sobre ômega C. E esse 1 sobre ômega C é justamente aquele XC, que seria a reatância capacitiva, que também é dada em ohms. Ou seja, também é uma resistência à passagem da corrente e também é a constante de proporcionalidade entre a tensão e a corrente nesse circuito. Aí aqui, como eu estava explicando, a gente tem um cosseno na corrente e na tensão a gente tem uma tensão do tipo seno. Então, da matemática agora, a gente sabe que o cosseno é um tipo de função seno deslocado. Tá vendo aqui na análise do circuito? Ele é exatamente igual, o que muda é onde ele começa. Porque se a gente continuar aqui, a gente pode ver que ele é do tipo de uma função seno. Esse em vermelho é uma função seno e em azul é a função cosseno. Ou seja, o vermelho é o que seria a minha tensão, que é na forma da função seno, e o meu azul é a minha corrente, que é do tipo da função cosseno. Então, se eu tenho essa forma de onda, né? Seno e cosseno, é a mesma coisa de eu falar que a corrente, aqui no capacitor, a corrente está adiantada de π sobre 2, ou de 90 graus, em relação à tensão. Porque aqui, corrida, isso aqui é a continuação da onda. Esse ponto é o pico da onda, é a parte mais alta dessa onda, né? E no caso, no tempo, vamos supor aqui, no tempo menos 1, certo? No tempo menos 1 é onde essa onda começa. Depois que passa esse tempo menos 1 e vem para o tempo 0, é onde a outra onda começa. Ou seja, essa corrente, no caso que está na forma cosseno, ela está adiantada em relação à tensão. Certo? A corrente está adiantada em relação à tensão, justamente por conta dessa forma aqui. Não sei se vocês lembram lá de máquinas que eu falava direto que a corrente no capacitor está adiantada em relação à tensão e no indutor a corrente está atrasada em relação à tensão. É justamente por conta dessa análise aqui que a gente tem. Porque o cosseno ele é adiantado em relação à função seno. Porque ele começa antes, por assim dizer. Aqui, quando a tensão aplicada é uma função